Olá pessoal, eu sou Alberto Becerra e você está no canal Alberto Becerra. Estou aqui hoje gravando este vídeo para dizer para você que eu não tenho nada contra este homem aqui. Quem é este homem? É o Francisco Evangelista. No vídeo anterior a este qual estou gravando agora, eu dei início ao vídeo fazendo um pedindo às autoridades políticas, às autoridades competentes, que elabore uma PL, um projeto de lei, para que essas pessoas que queiram ser pastores, que queiram abrir igrejas, elas sejam obrigadas a ter o curso superior em teologia. Por quê? Porque existem muitos bandidos sem preparação nenhuma, sem o devido conhecimento da palavra de Deus, abrindo igrejas como se abre boteco em cada esquina. Essas pessoas conseguiram enxergar facilidade de abrir igrejas. Por quê? Porque não existe nenhuma restrição, não existe nenhum obstáculo. As autoridades, o Estado, não cobram dessas pessoas nada e elas se sentem à vontade para abrirem igrejas evangélicas com o único intuito, com o único objetivo de enganar o povo, de arrancar dinheiro do povo. Então, o Estado, as autoridades competentes deveriam olhar para essa situação e criar uma lei para que essa lei venha exigir que essas pessoas que querem ser pastores, que querem abrir igrejas, sejam formadas, tenham um curso superior em teologia, para que essas pessoas venham estudar e ter o devido conhecimento para ensinar a palavra de Deus para o povo com excelência. E muitos bandidos, por ver a facilidade de abrir igrejas, eles abrem igrejas porque não tem nenhuma restrição para abrir uma igreja. Com isso, eu não disse que o Francisco Evangelista ele era bandido. Pelo contrário, eu assistindo o vídeo desse homem aqui, desse senhor aqui, eu consigo ver que ele é uma pessoa de bem. É uma pessoa de bem. Mas é uma pessoa ignorante que não conhece de fato a palavra de Deus. Não conhece de fato a Bíblia. E por que eu fiz esse pedido no vídeo anterior a esse que eu estou gravando agora? O pedido que eu fiz para as autoridades políticas, autoridades competentes, de elaborar um projeto de lei para colocar esse projeto em prática, em vigor, para poder cobrar das pessoas que querem ser pastores, para poder cobrar dessas pessoas, para que eles... a cobrança a lei, né? A lei ia cobrar o seguinte: vocês têm que ter o ensino superior em teologia para poder abrir um ministério, para poder abrir uma igreja. Então esse foi o meu pedido. Porque existem muitos bandidos, muitos vagabundos, sem preparação nenhuma, abrindo igreja para enganar as pessoas, com o intuito de arrancar dinheiro das pessoas. E existe pessoas como o Francisco. Eu não estou dizendo que ele é pastor. O nome do canal dele é Francisco Evangelista. Então subtende que ele é um evangelista. Mas eu não sei se ele dirige igreja, se ele pastoreia alguma igreja. Mas existem muitos homens que estão pastoreando igrejas sem ter conhecimento nenhum da palavra de Deus, e ensinando para o povo heresias,
e ensinando para o povo muitas coisas erradas. E essas autoridades deveriam criar uma lei para exigir que esses homens que querem abrir igrejas, eles tenham o ensino superior completo em teologia. Certo? Então, Francisco Evangelista, ele não faz parte da classe de bandidos, não. Existe essa classe de bandidos que conseguiram enxergar a facilidade de abrir igrejas e abriram. O Francisco, ele faz parte da classe dos ignorantes, que não tem conhecimento, mas quer ensinar a palavra de Deus. Eu não sei se ele pastoreia alguma igreja, mas ele decidiu abrir um canal para falar da palavra de Deus. E muitas pessoas não querem primeiro sentar para aprender, para depois ficar de pé para ensinar. Eles já querem ensinar. Mas como que eu posso ensinar aquilo que eu não aprendi? Eu tenho que aprender primeiro para poder ensinar. E assistindo este vídeo aqui, ó, do Francisco Evangelista, que tem o tema Exortando Flávio Amaral e Gleison, canal Fim dos Tempos, duramente, Francisco Evangelista. Eu pude observar erros grotescos, erros absurdos na fala dele. Ele cita alguns textos da Bíblia Sagrada, que está no livro de 1 Samuel, totalmente errado. Totalmente errado. Coisa absurda. Então, homens que nem o Francisco Evangelista, eu não sei se ele dirige igreja, se ele pastoreia alguma igreja, mas homens como ele tinham que ser barrados, impedidos de dirigir igreja, de pastorear uma igreja. Por quê? Porque esses homens que estão por aí pastoreando igrejas sem o devido conhecimento, eles estão lidando com famílias, com pessoas, com vidas, com senhoras, com mulheres casadas, com senhores, com crianças, com adolescentes, com jovens. Então é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então essas pessoas que se submetem a ensinar têm que ter a devida qualificação. E o Estado deveria cobrar isso dessas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí assistindo este vídeo. Alguém pode ir em uma escola dar aula de português, ou de matemática, ou de geografia, ou que seja qualquer outra matéria, sem a devida formação, sem a devida qualificação? Não. E por que alguém decide ser um pastor? Ele propriamente se nomeia pastor, aluga um salão, coloca uma placa e vai lá realizar cultos. Isso é um absurdo, gente. Então deveria ter uma fiscalização do Estado, do município, nessas igrejas. E o pastor que não tem a devida qualificação, ele deveria ter a orientação para começar a fazer a faculdade em teologia. Já que ele está com a igreja aberta, ele iria ter a obrigação de fazer teologia. E já que a igreja está aberta, poderia dar continuidade ao seu trabalho, mas ele teria que provar para a justiça que estava estudando, se formando, para poder manter a sua igreja aberta. E as pessoas que viessem abrir alguma igreja sem nenhuma formação, qualificação, preparação teológica,
deveria ter a igreja lacrada. As pessoas que estão abrindo agora a igreja, deveria ter a sua igreja lacrada. Se não tiver o curso teológico, a faculdade de teologia. Então o Estado, os municípios deveriam estudar, olhar para essa situação e começar a fazer uma fiscalização, uma auditoria nessas igrejas para tentar cobrar dessas pessoas, desses pastores, a devida qualificação, porque esses homens estão lidando com vidas, certo? Com vidas. Por isso que existe muitas igrejas por aí, onde os homens inventam um monte de coisas que não está baseado na Bíblia, um monte de campanhas, um monte de coisas absurdas e começa a enganar o povo. E começa ali a enganar as pessoas. E as pessoas não têm o conhecimento, acreditam e fazem o que esses homens, que se dizem pastores, mandam. Então, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o Francisco Evangelista. Eu tenho contra, sim. O que é que eu tenho contra? Eu sou contra a ignorância dele e de outros homens que não querem. Eu não estou falando que ele não quer, mas muitos não querem se preparar antes. Muitos não querem sentar para aprender, para depois ficar de pé para ensinar. Muitos já querem ficar de pé para ensinar, sem ter a devida preparação. O que me chamou a atenção nesse vídeo aqui do Francisco Evangelista é que ele falou que Deus mandou, o grande Deus mandou Davi matar Saul. E isso não está na Bíblia. Imagine, as pessoas que são indoutas, que são neófitas, leigas, elas ouvem isso e acreditam e começam a passar para outras pessoas. Então eu estou aqui para desconstruir esses erros absurdos que esses homens trazem nos seus canais do YouTube. O Francisco Evangelista, nesse vídeo, ele falou que Saul estava estava no caminho, caído, bêbado, embriagado de vinho. E isso não está na Bíblia. Então as pessoas aprendem errado com esses homens despreparados, desqualificados. E o Francisco Evangelista, ele falou que Davi ali se aproximou de Saul. Eu não lembro bem, mas se ele falou que Davi se aproximou e pegou a espada. Provavelmente ele estava falando da espada de Saul. Pegou a espada, levou a espada e enterrou na areia. Não está na Bíblia isso, não está na Bíblia. Você que assistiu o primeiro vídeo, você está entendendo bem o que eu estou falando. Então, se você quiser entender o texto, os textos que o Francisco Evangelista citou nesse vídeo aqui, que está aqui na minha retaguarda, nesse vídeo, você pode ler, você pode estar lendo capítulo 18, do capítulo 18 até o capítulo 24 de 1 Samuel. Aí você vai entender os textos corretamente. E eu quero também esclarecer aqui algo que no primeiro vídeo eu fui dar explicação sobre os erros que ele cometeu aqui, citando os textos de Davi e Saul. Antes eu quero falar para você. Saul quis matar Davi, porque Saul ficou com inveja de Davi. Quando Davi foi para a guerra contra os filisteus, junto com Saul e o exército de Israel, eles voltaram vitoriosos. E as mulheres de Israel, de todas as cidades de Israel, quando Davi chegou com Saul e o exército de Israel, elas começaram a cantar, pegaram os instrumentos, começaram a tocar e a dançar e a cantar.
dizendo que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Então, Saul ficou com inveja e a partir daí começou a perseguir Davi para o matá-lo. E a história vai nos contando, né, que Davi fugiu para o deserto para não ser morto por Davi. E um certo dia ele encontra Saul dentro de uma caverna. Saul estava à procura dele, só que Saul estava cansado, cansou e estava ali dentro de uma caverna dormindo. Ele dormiu e Davi cortou ali um pedaço das vestes dele. Você vai entender essa história lendo do capítulo 18 até o capítulo 24, certo? Aí eu quero só ler aqui um pequeno trecho aqui do capítulo 24, vou ler alguns versículos do capítulo 24, só para deixar bem claro, tá? Que eu citei, mas eu acredito que não citei corretamente, tá? Deixa eu pegar aqui o óculos. Vou falar para você a parte que eu acho que eu não citei corretamente. Eu vou começar do versículo 6 do capítulo 24. E disse aos seus homens, Davi, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo, Rei, meu senhor. Então foi essa parte aqui que eu acho que eu não expliquei bem, que não ficou bem claro, né? Não expliquei como deveria ter explicado. Então Saul estava na caverna, né? Dormindo, estava cansado, Davi foi lá, cortou um pedaço das suas vestes, certo? Saul levantou, saiu fora da caverna, Davi saiu também depois fora da caverna e gritou por ele. Com um pedaço das vestes de Saul nas suas mãos, Davi, mostrando para Saul que se quisesse ter matado ele, tinha matado ele. Davi estava dizendo, olha, eu cortei aqui um pedaço das tuas vestes, se eu quisesse ter te matado, eu tinha te matado. Ao invés de eu ter cortado aqui um pedaço do teu manto, da tua roupa, eu poderia ter cravado a minha espada no teu peito. E começou ali a argumentar até que Saul entendeu, né, viesse entender Davi, como entendeu aqui, certo? Então, se você quiser entender bem essa história, leia do capítulo 18 até o capítulo 24, certo? Então, o Francisco Evangelista, ele trouxe esses textos erroneamente, distorcido, todo errado. E a minha orientação, mais uma vez, para você, Francisco Evangelista, tire esse vídeo aqui do seu canal, certo? Porque nós temos que ter a responsabilidade e o comprometimento de ensinar o certo para as pessoas. Quem se compromete, quem se dispõe, quem se disponibiliza a ensinar algo para alguém, tem que ensinar corretamente, com excelência. Tá certo? Então, quando eu pedi, né, quando eu fiz o pedido no início do outro vídeo anterior a esse, pedindo para as autoridades, né, políticas, autoridades competentes, para que essas autoridades viessem elaborar um projeto de lei, é justamente para barrar, para impedir que os bandidos abram igrejas, para enganar o povo, e para impedir que essas pessoas como essas aqui, sem conhecimento, abram igreja também. Primeiro se preparem para poder abrir igreja. Mas já falei, não estou falando que ele tem a igreja aberta. Não estou falando que ele é pastor. Pelo nome do canal dele, subtende-se que ele é evangelista. Mas também eu não sei, não tenho certeza. Eu tenho certeza de uma coisa, que há muitos bandidos se aproveitando
da facilidade de abrir igrejas, estão abrindo igrejas aí a torto e a direito, com o único intuito de enganar as pessoas. De enganar as pessoas. E com isso, o evangelho está se tornando banal. E com isso, o evangelho está sendo banalizado. Pessoas despreparadas, inventando profecias, inventando revelações, falando o que foi no céu, falando o que foi no inferno, falando um monte de besteira. E muitas pessoas aprendendo errado. Então, quero deixar isso claro para você que está assistindo este vídeo. Muito obrigado por você ter ficado aí até agora, nos dando essa honra, né? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Quero pedir para você se inscrever nesse canal, que você ative o sininho das notificações para que quando eu gravar outro vídeo você venha a ser avisado. Deixe o seu like, deixe o comentário, nos ajude a nos fortalecer nessa plataforma. Deus abençoe sua vida poderosamente e até o próximo vídeo. Um forte abraço.